Então, depois a gente vai cantar parabéns, comer um bolo aí abençoado. Já fiz um test drive ontem foi aniversário da minha filha, né? Aí eu comprei desse mesmo bolo aí, versãozinha menor, para comer lá na casa dela. Nossa, o bolo é uma delícia. Então vou levar esse mesmo aí para a gente comer amanhã. Então, bolo abençoado. Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor, boa noite. Vamos se fortalecer com a palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias, aleluia. Nós vamos dar continuidade, né? Semana passada mesmo ou retrasada? Retrasada, que eu ministrei, né? A Guerra de Deus, né? Parte 1. Então hoje eu vou ministrar a Guerra de Deus, parte 2, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Então nós vamos para a parte 2 dessa mensagem, que ela possa falar em cada um de nós a guerra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e também o 2. Romanos 1 e depois nós vamos ler o 2. Agradecido é o Senhor que reina e vive para todo sempre. Ele tem o melhor preparado para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Romanos 12, você não trouxe a Bíblia, tem aí na tela aí para você acompanhar. Vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Amém? Aleluia. Então nós vamos aprender aqui hoje, queridos, a guerra de Deus, a guerra de Deus, parte 2. Como eu falei na passagem 1, por que a guerra de Deus? Porque a guerra não é nossa, a guerra é de Deus. Na mensagem 1, eu falei sobre o rei que estava indo enfrentar uma guerra e ele temeu. E o Senhor levantou um profeta para falar com ele que ele não precisaria pelejar, que o Senhor pelejaria por ele. Porém, nós temos que entender que Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Quando nós chegarmos no nosso limite e acharmos que nós não vamos conseguir, aí então Deus vai guerrear por nós. E é isso que eu quero falar hoje. Então, nesse caso aqui, o Senhor, Ele está colocando em nós a incumbência de nós entendermos sobre a guerra que nós passamos. Eu quero colocar 3 pontos hoje. E a primeira guerra que eu vou colocar aqui, porque tipo assim, é a guerra de Deus. Deus está à frente da nossa guerra. O que nós não podemos fazer, Ele faz. Mas aquilo que é necessário nós fazermos, isso nós precisamos fazer. Então a primeira guerra que eu quero colocar em cima desse versículo é a guerra cultural. Hoje nós vivemos em meio de uma guerra cultural. Se quiser sentar, mesmo, pode sentar. Fica à vontade, era só para dar um play mesmo. Mas quiser ficar aí também, fica à vontade. Hoje nós vivemos em meio de uma guerra cultural. As mídias, todo lugar que você vai, de alguma forma, quer nos influenciar a seguir um padrão de vida pagão, um padrão de vida contra as bases da fé judaica, que nós viemos através da fé embasada em Jesus Cristo. Você pode notar que hoje está virando moda as pessoas levantar bandeira do Islã. Por quê? Porque eles acham bonito, mas na verdade são uma minoria que é manipulada pela grande mídia e também por organizações malignas. Não é à toa que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, de uma forma cultural, eles querem colocar em nós, garganta abaixo, que nós devemos aceitar esse sistema. Mas aqui em Romanos 12, que está falando assim, ó, rogo-vos, ou seja, peço. Deus está usando aqui de Paulo a igreja de Roma, falando que rogo, ou seja, peço. Ele está se preocupando, pois irmão, pela compaixão de Deus. Então ele estava falando assim, ó, que era algo que nós tínhamos que realmente se esforçar em fazer. Era algo que Deus estava preocupado com a guerra cultural que não já vinha de hoje. Desde aquela época já tinha guerra cultural. Hoje ela se potencializou. A guerra cultural hoje é muito maior. Então fala que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Daí você imagina que ele está falando de quando você está no culto, adorando a Deus, mas não. Texto sem contexto é pretexto. A regra da teologia para você interpretar a Bíblia é o quê? Você lê o texto e depois você lê o contexto, o versículo depois. Então ele vai estar falando sobre aquilo que foi falado em cima. Porque é formada as heresias? As heresias é formada em cima disso. A pessoa pega um versículo isolado e tenta falar ali o que ela quer. Então o contexto aqui vai dizer, e não sede conformado com este mundo. Então aqui está falando do mundo, está falando do culto. E o que o Senhor está querendo dizer aqui também é mais forte ainda, porque também ele está falando do culto, mas ele está falando do culto aonde? Quando nós estamos no mundo, ou seja, no nosso dia a dia. O que o Senhor está falando, que eu e você, nós temos que ser pessoas que somos um culto vasculante, somos um culto andante. Por onde eu e você vá, nós estamos prestando um culto a Deus. Como assim, pastor? Por exemplo, quando você está em algum lugar, uma fila do mercado, por exemplo, e a pessoa começa a entrar em algum diálogo, querendo colocar você a aceitar o que o mundo está falando. Então é nesse momento que eu tenho que prestar o meu culto. Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Então, a guerra cultural é o entender que, você pode notar, não é cultura do país fevereiro ter carnaval, mas qual é a nossa cultura? Aqui nós ainda não temos, futuramente vamos ter a cultura da maioria das igrejas em fevereiro e o retiro. Então, são culturas diferentes. Então, nós temos que entender que nós temos também direito à nossa cultura, porque a mídia, o sistema deste mundo, ele quer de uma forma nos sufocar para dizer que predomina aqui a cultura deles, não a cultura nossa. Mas todo cristão, ele tem que ter essa mudança na mente, essa psique transformada pelo poder de Deus, para falar, não, o mundo tem a cultura dele, mas eu tenho a minha cultura. A cultura do mundo é carnaval, a cultura do mundo é posto de conta, a cultura do mundo é lago, a minha cultura é a casa do Senhor. A minha cultura é adorar o nome de Deus. A cultura do mundo é aqueles esquerdistas, né, que tem aí, que não engrava faz muito tempo. Qual o nome deles lá? Esqueci até o nome deles lá. Aquelas músicas MPB, né? Você notou que a MPB ela foi tomada pela cultura woke? Porque uma música clássica, uma música bonita, a MPB em si, o ritmo dela é um ritmo muito bom. Porém, foi tomado pela cultura woke, pela cultura da esquerda. Você vê uma MPB glorificando o nome do Senhor. Não sei esses dias, né, que Deus levantou aquela menina lá, né? Eu esqueci o nome dela, até que ela fez um louvor bem forte lá, né? Desceu o cajado da igreja. Depois ela falou que admirava um cantor do mundo, né? Quebrou um pouco a força dela. Tamieira, não? Como é que é? Esqueci o nome dela. Mas é a cultura que o mundo coloca. Você pode notar, você entra no mercado, música do mundo tocando. Às vezes é uma lanchonete, um lugar familiar. Não podia estar tocando pelo menos uma música clássica, ou pelo menos um instrumental. Não, mas às vezes você chega a sua família, sua esposa, filho ali, precisando ter um ambiente falar, vou comer um lanche com a minha família, quero ir na lanchonete, chega lá, tá uma música profana tocando. E todo mundo na maior naturalidade. O que o mundo quer provar para nós? Isso é normal. A guerra cultural é normal. Nós temos que aceitar, não, que a palavra fala aqui, não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Então quando ele fala assim, mas você é careta, você escuta a música do mundo, eu não sou careta. Minha mente foi renovada em Jesus. Minha mente foi impactada pelo poder de Deus, por isso que eu não escuto música do mundo, porque a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. A Bíblia não fala que Deus habita no meio da música mundana. Que é isso? Guerra cultural. Então eu tenho que entender que a minha cultura não é da terra, a minha cultura é do céu. Eu tenho a cultura do reino. Então eu tenho que ter esse entendimento para mim. Olha que interessante. Mas por que eu preciso escutar esse louvor, pastor? No final do versículo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A guerra é de Deus, mas o dever de seguir uma cultura do reino é nossa. Porque está falando o quê? Quando eu então renovo a minha mente em buscar o Senhor, se encher do poder de Deus, da presença de Deus, qual é a consequência disso para a minha vida? A minha vida então eu começo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes a pessoa fala, não sei porque eu não estou experimentando a perfeita, boa vontade, agradável vontade de Deus. Mas será que a nossa mente está se enchendo das coisas de Deus? Ou estamos se enchendo das coisas do mundo? Os cristãos é a cultura, engajamento e transformação. Os cristãos são chamados a se integrar na sociedade, praticando o bem e buscando transformar a cultura onde estão inseridos para a glória de Deus. Entendeu? Então nós fomos inseridos para mudar a cultura. O que o missionário faz? Ele chega lá no meio de indígenas lá. Ele vai lá viver como indígena, mas com o tempo ele vai mudando os indígenas. Nós não vamos no meio dos índios, né? Deus não nos enviou para essa missão. Mas é o que? É o estar no meio de uma pessoa que ela não é cristã. Eu estou evangelizando ela. E a pessoa gastou um rap. Ah, eu sou rapeiro, ó, irmão. Às vezes eu estou conversando com o jovem, até dá uma puxada no mano. E aí, mano, como é que tá? Cultura do reino. Mas no meio daquele mano está com Jesus no meio. Então, depois você vai lá, apresentei. Antigamente era um CD, agora não dá mais. Manda um link de um rap gospel para ele. Manda um link lá ao cubo. Manda um link lá do. Tem um monte, vai ter do escrito rap. Nós temos um rapazinho. Isso, né? Desses novos aí, para evangelizar. Então nós temos que nos seguir. Mas não podemos nos espantar. A pessoa fala, esse fim de semana foi para balada, foi top, foi para a igreja, foi só o poder de Deus. Eu sou... Ele não tem a liberdade de falar que foi para balada? Amém, vou respeitar. Não precisa a pessoa falar, está amarrado no Jesus, o sangue de Deus tem poder. Natural, tranquilo. Ah, foi? Se divertiu bastante, divertido. Eu também fui. Estava uma bênção a igreja. Eu adorei o Senhor, Deus falou comigo, foi quebrantado, Deus me tocou. Que o Senhor teve essa graça. A pessoa já fala esperando que você vai dar assunto daquilo lá, né? Você vai dar assunto. Ou seja, já é o meio de você entrar com a cultura do reino sobre aquela pessoa e não deixar que a cultura do mundo venha sobre você. Diversidade cultural. A diversidade multicultural não deve ser desprezada, mas sim vista como uma oportunidade para demonstrar o amor transformador de Cristo. Através do quê? Da cultura do Evangelho. Então nós vamos falar o que para as pessoas? Mostrar a cultura do Evangelho da pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe o que significa Páscoa, nem sabe o que significa o Natal, nem sabe porque quando é segundo domingo do mês não tomamos Santa Ceia. Então, quando você fala isso para a pessoa, automaticamente você está implantando nela a cultura do reino, a cultura do Evangelho. Há também uma cultura de Cristo, que se centra nas coisas de valor eterno e se origina no Evangelho, oferecendo uma expectativa de direção para a vida das pessoas. Então, quando de uma forma natural eu falo de Jesus para as pessoas, o que eu estou fazendo? Eu estou implantando no coração delas a cultura do reino. De uma forma natural. Você não precisa chegar lá, falar em línguas, se Deus te dá a direção, entregar uma profecia, se Deus te dá a direção. Às vezes é normal. Às vezes a profecia vai ser uma simples palavra que você está falando com aquela pessoa, e aquela pessoa vai falar assim, nossa, mas sei que você está falando, acredita que eu estou passando isso? Quantas vezes teve gente que eu estava visitando um novo convertido lá, eu estava conversando com a pessoa e começa a falar alguma coisa do reino assim, não sabe o que a pessoa está passando, e a pessoa fala assim, nossa, mas isso que você falou é o que eu estou vivendo. Cultura do reino, implantando na pessoa. Primeiro ponto, cultura do reino. Guerra cultural. Um dos subpontos aqui foi cultura do reino, né? Segundo ponto aqui para nós, guerra visual. A primeira foi a guerra cultural, que entra em concordância. Eu pedi direção, só foi dando toque um ligado com o outro. Então, a guerra cultural, tanto ela trabalha no meio da música, no meio da cultura. Você pode notar que o afro, né, as religiões
africana, elas são culturais, né? Já a evangélica é uma luta, né? Parece que ela, com muito custo, o Tarcísio conseguiu colocar Marcha para Jesus como o dia oficial e cultural no estado de São Paulo. Então é isso mesmo, a gente tem que implantar a nossa cultura. E também a cultura, a guerra cultural, ela já linka no segundo ponto, que é a guerra visual. Tanto para a cultura como para outras áreas, o inimigo vai usar do visual para tentar nos atingir. Então nós temos que ter a mente de Cristo para mudar a nossa visão segundo o reino. Mateus 6:22. Mateus 6:22. Porque às vezes a gente usa a camiseta aqui, ó, Leão da tribo de Judá. O crente vai andar com a camiseta escrito Kaiser, né? O crente vai usar a camiseta escrito filho do Tito, que quer dizer filho do diabo. Então, eu tenho que ter a visão do reino. Eu tenho que desejar as coisas do reino. Eu gosto das frases, eu sou muito ligado ao marketing, eu gosto muito de frases, eu gosto muito de a igreja bem destacando as coisas. Às vezes, pela graça de Deus, às vezes eu vejo uma caminhando de uma pessoa e até uma frase circular, da hora assim, eu vejo como se fosse uma frase evangélica. Eu falo, nossa, olha que ali, se fosse uma frase cristã, ficava bonito. É o quê? Pela graça de Deus, a visão do reino. Nós não vemos mais o que o mundo vê. Graças a Deus que hoje estão lançando lindas camisetas evangélicas, tudo com as frases muito boas. Quero comprar uma de um, não esqueci o nome lá do fabricante lá, eles imitam as bandas de rock. Aí você parece uma camiseta do Metallica, mas chega lá, é uma camiseta evangélica. Que é aquele João Batista, assim, com a cara assim, escrito, né? É muito bom. Então, ou seja, a visão do reino. A visão do reino através da guerra visual. Você já notou? Às vezes é uma propaganda de uma sandália, um chinelo. Aí naquela propaganda chega um outdoor e tem uma mulher seminua para mostrar um chinelo. O que é isso? Guerra visual. O inimigo usa da imagem para poder atingir os nossos corações. É muito usado isso aqui para quê? Contra as crianças. Mensagens subliminares. Elas vêm através de imagens. Vocês são pais, fiquem de olho. Tem vários desenhos aí cheios de mensagens subliminares, satanistas, para alcançar o coração das crianças. O que é uma mensagem subliminar, pastor? Por exemplo, fizeram uma experiência com mensagem subliminar, estavam assistindo um filme no cinema e no meio do filme pareciam cores vermelhas e cores pretas, meio tipo com bolhas, e alguns detalhes do filme colocaram lá. Quando acabou o filme no cinema, a maioria das pessoas que saíram para comprar refrigerante compraram Coca-Cola. Por quê? Eles jogaram de forma mensagem subliminar as cores da Coca-Cola ligado a gotas de água, ou seja, já trazia aquela sede, aquele desejo, ou seja, mensagem subliminar. Isso é provado cientificamente que existe. Então, nós temos que estar ligados. Mateus 6:22. A candeia do corpo são os olhos, ou seja, os nossos olhos é que faz brilhar o nosso interior, de sorte que, se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Então aqui também está falando acerca de nós termos a visão do reino, a guerra visual, de não permitir também que o inimigo coloque diante dos nossos olhos a maldade. O cristão, ele tem que ter olhos bons. Por mais que esse mundo hoje, tantas pessoas má, se nós não vigiarmos, nós acabamos andando com medo de todo mundo e com receio de todo mundo, devido a esse sistema perdido do mundanismo, da violência, do assalto. Às vezes nós acabamos nos tornando frio em ajudar alguém devido a toda a situação que o próprio país que estamos vivendo está acontecendo, onde a criminalidade ela é colocada como aqueles que são, a frase que eles falam, vítima da sociedade. E o pai de família, um trabalhador,
da história. Então, com isso, muitas das vezes nós acabamos não conseguindo ter a visão de Deus, a visão do reino, guerra visual. Não, tanto nós temos que enxergar as coisas de Deus, aonde nós vamos tentar implantar aquilo que é Deus, como também nós temos que ter esses olhos de Deus, esses olhos de amor, esses olhos de cuidado para com as almas. O mundo já está perdido, por isso que a palavra fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria por aumentar a iniquidade. Então, às vezes, as pessoas, até mesmo na igreja, olham para a pessoa e não conseguem ter uma visão de misericórdia devido a tanta maldade. Às vezes a pessoa vem pedir algo para nós nem conseguimos abençoar, porque às vezes você pede, você entrega a pessoa vai usar droga, a pessoa vai beber, vai fumar, mas acabamos retendo essa visão. Então, nós temos que fazer para Deus: Deus, me dá a visão do céu, em meio a essa guerra visual, Pai, ajuda-me a enxergar, me dá o dom de discernimento, para me enxergar quando essa pessoa eu posso ajudar, que realmente é necessitada, ou é um aproveitador. Me ajuda, me dá essa visão, me dá essa sabedoria. Aleluia. Através da visão, há muitos crentes sendo atingidos pelo espírito de encantamento. O espírito de encantamento é aquele que tira a pessoa do mundo real e leva a pessoa ao mundo fictício, que só existe na cabeça dela. O que é isso, pastor? O espírito de encantamento. A pessoa está trabalhando num lugar e aparece aquela loira, ou aquele moreno, ou aquele loiro, aquela pessoa bonita. O rapaz é casado, a mulher é casada. E começa aquela amizade um tanto quanto colorida. E daqui a pouco começa aquele sentimento, olha para aquela pessoa, nossa, aquela pessoa também. Espírito de encantamento. Sem falar que, né? Mas sabe que a cidade, o país está tomado, né, povo? Né? Então, o que nós precisamos? Estar em vigilância. Porque assim como nós estamos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor, do outro lado lá tomaremos o tabaco para queremos tirar do caminho do Senhor. Então, o que eu preciso fazer? Entender que o inimigo vai preparar para que colocar pratos contra a minha e a sua vida. 2 Coríntios 10, 35. 2 Coríntios 10, 3 e o 5. Agora eu quero falar sobre a guerra mental. Tudo que o inimigo quer é atingir a nossa mente. Tudo linka nesse último ponto. Então, um tempo bom para ministrar esse ponto aqui. Nós vamos louvar um hino para a gente concluir, cantar os parabéns, vamos fazer. Cultural, começa na cultura. Pela cultura, de certa forma, já tenta atingir nossa psique. Em meio da cultura, já mostra a visão. Várias coisas que nós vemos nos dias de hoje é cultural. Você enxerga onde você vai, tem aquela visão lá, para nos levar a acreditar que o mundo é assim, que as coisas é assim, que nós temos que aceitar o sistema. Não, nós somos conservadores. Os conservadores são aqueles que sempre foram os opositores ao sistema. Lá no Velho Testamento, lá na igreja primitiva, melhor dizendo, no Novo Testamento, o sistema romano queria obrigar a igreja a negar Jesus. Eles morriam na cruz do Calvário, mas não negavam o nome de Jesus. Eles já estavam implantando a cultura do reino. Eles não estavam aceitando. Então, vai falar assim, ó. Olha aqui mesmo. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então não é porque nós somos fisicamente humanos que nós vamos andar somente no humano. Por favor, pastor, próximo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Eu quero focar essa palavra aqui, fortalezas. O que são fortalezas? No Antigo Testamento, na Bíblia, em guerras, fortalezas era aquele lugar que o povo ficava para se proteger daquele exército que vinha contra eles. Então eles criavam
uma grande fortaleza, uma cidade muito murada, onde o rival não conseguia entrar. E quem são as fortalezas na nossa mente? Último ponto: guerra mental. O inimigo, muitas das vezes, ele vai colocar fortalezas na nossa mente. O que são fortalezas, pastor? Fortalezas são sentimentos que resistem à vontade de Deus. Traumas, situações que passamos na nossa vida, que o inimigo, ele tenta alimentar na nossa alma, onde é ligado ao sentimento, como ministrei esses dias, né? Corpo, alma e espírito. Então na alma, onde tem um sentimento, que o sentimento é ligado com a mente. Então ele vai trabalhar do sentimento para depois subir para a mente, para que nós venhamos deixar que fortalezas dentro do nosso interior mental nós não consigamos quebrar. Porque essa fortaleza é o quê? É uma autodefesa errada. Porque no lugar da pessoa se autodefender do mal, ela se autodefende da palavra de Deus. Ela se autodefende do trabalhar do Senhor. O Senhor fala para aquela pessoa: perdoa, porque eu quero trabalhar na sua vida. Esquece daquele passado. Eu quero trazer uma vida nova para você. Mas a pessoa tem uma fortaleza, e ela prefere ficar presa naquilo que aconteceu no passado dela, e ela não consegue avançar na vida sentimental, espiritual, em algumas áreas da vida dela. Por quê? Porque ela está presa naquela fortaleza. Esse trecho descreve a natureza da batalha espiritual, onde as armas da nossa milícia não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O objetivo é derribando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, ou seja, bate um pouco a guerra cultural também. Então, o que o mundo ensina, né? Fez o mal para você, faz também. Se contra a mesma moeda, por que não dá aquela pessoa fazer isso? Se arma, se fecha, se cerca. Não, nós não somos igual ao mundo. Deus, Ele tem levado cativo todo o pensamento para nos tornarmos obedientes a Cristo. Então, quando nós entendemos que nós estamos com a nossa mente renovada no Senhor, nós não aceitamos as coisas velhas da nossa mente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez novo. Então não permitamos que aquilo que é velho venha tomar lugar na nossa vida para querer ditar o novo da nossa história. O que é velho, o que é prejudicial, o que não agrega na minha vida, o que eu tenho que fazer? Deletar, tirar. Em Cristo somos nova criatura. Buscar a alegria de Deus, a força do Senhor, o ânimo de Deus. Por isso é importante, quando estiver louvando aqui, você fechar os olhos, adorar o Senhor, louvar o Senhor. O que você está fazendo? Você está abrindo a sua alma para Deus, você está entregando tudo no altar de Deus. Aquilo que eu não posso controlar, Deus pode. Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode. Então, no momento do louvor, no momento da oração, põe no altar de Deus, se desliga desse lugar, se desliga dos pensamentos e fala: Senhor, eu quero toda a fortaleza que me prende, que me segura, e eu coloco no teu altar, na tua presença. Seja o Senhor, meu Pai, o meu universo. Como é que eu louvor? Seja o meu universo, que seja o primeiro pensamento. Às vezes a pessoa já acorda com ódio, com ira, pensando em tristezas e angústias. Não! O Senhor já levou todo cativo na cruz do Calvário. Renovação da nossa mente. Ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação da mente é vista como um caminho para viver a vontade de Deus. Então, quando eu tenho a minha mente transformada, eu começo a viver a vontade de Deus na minha vida. E o que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Então se torna uma coisa até simples, querido. Parece que quando eu não quero viver a vontade de Deus, eu estou
me sabotando. Você já passou por esse tempo atrás, ela pegou sobre autossabotagem. Eu estou me sabotando de não viver a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Deus fala, filho, eu quero que você viva a boa, perfeita e agradar a vontade minha. E a pessoa fala, não, eu prefiro ver essa vida miserável. Não, eu prefiro ver esse cheio de trauma, cheio de dor. Não, pai, eu vou entregar. Eu vou pôr no teu altar. São fortalezas. Essa fortaleza eu tenho que quebrá-las no nome de Jesus, porque não é fácil. Quem já passou por trauma, por luta, por dor, é uma guerra espiritual. Então eu tenho que declarar, mas eu não sinto. Quebrar fortaleza é igual perdoar. Você não precisa sentir, você tem que declarar. Primeiro você perdoa, depois você sente. Por isso eu vou querer sentir para perdoar, eu nunca vou perdoar. As fortalezas da nossa mente é assim também. Ah, mas eu estou fazendo, parece que não está adiantando. Continue fazendo. Continue liberando no mundo espiritual. Eu perdoo, eu amo, eu tomo posse, eu sou amado, Deus me ama, Deus tem um propósito na minha vida, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quantas pessoas, querido, mesmo vindo na igreja, mas tem um espírito de inferioridade, o inimigo atacando na mente, você nunca vai ser ninguém. Quem é você? Guerra mental. Quando às vezes o inimigo fala, você não vai vencer, a igreja não vai crescer. Você não vai ter vitória na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida profissional. Queridos, se há um lugar nós temos que ser forte, é na nossa mente. O lugar que o diabo mais vai trabalhar contra nós é na nossa mente. O lugar que ele mais fala é na nossa mente. Então, nós temos que ser fortes. Quando o diabo vem com pensamentos contrários na minha mente, dizendo que eu não vou vencer, que eu não vou conquistar, que a minha vida não vai mudar, eu tenho que repreender no nome de Jesus. E lembrando, querido, que o mal você repreende falando, nem que seja baixo. Vem um pensamento contrário na sua mente e fala, Pai, em nome de Jesus, eu mando embora agora. Eu mando embora agora todo espírito de tristeza, de angústia, de medo, de dúvida. Eu mando embora, sai em nome de Jesus, profetiza vida, profetiza ânimo, profetiza cura, profetiza força. Filipenses 4:6, estamos no tempo bom, quero dar uma focada nessa questão da mente, porque é algo que o inimigo tem trabalhado muito. Filipenses 4:6, aleluia, vai dizer, não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então, por que a gente fica pegando no pé o pessoal vindo quarta-feira? Na hora de orar, feche seus olhos, que ora e fale com Deus, porque é através das orações e súplica que eu vou quebrar, que eu vou destruir as fortalezas. No lugar de muitas das vezes nós estamos em oração e súplica, nós estamos inquietos. Ai, agora que eu faço aquela conta, e aquele programa que teve, o que eu vou fazer? Vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar umas fortalecidas. Ah, não, mas eu estou com esse problema e tal, então nós vamos buscar Deus, Deus vai mudar essa história. Ah, mas não sejais inquietos por coisa alguma. Então aqui está falando todas as áreas da nossa vida, seja mental, seja emocional, seja conjugal, seja profissional, seja financeiro. Descansa antes as vossas petições. Então, no lugar de você ficar inquieto, peça a Deus as vossas petições, peça ao Senhor. Senhor, está vendo que eu estou angustiado? O Senhor está vendo que está passando comigo? Senhor, então está provisão. Eu sou vendedor, gente, imagina. Esses meses aí que passaram, tem um dia que eu falei, Senhor, eu estava louvando lá, hoje tem que ficar louvando aquele louvor lá. Mestre, eu preciso de um milagre. O dia todo louvando esse louvor, às vezes Deus enviava vento. Daqui a pouco, pum, do nada, chega a pessoa com 7 mil lá. Ô glória! Não consegue orar? Louve. Tem aquele louvor antigo, né? Que fala, sobre louvar. Você consegue orar? Louve. O que é o louvor? O louvor é uma oração cantada. Então, às vezes, nós estamos tão fracos espiritualmente que nós não estamos conseguindo orar. Então, o que eu devo fazer? Começa a louvar. Começa a louvar a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Você vai louvando e as cadeias vão sendo quebradas. O que Davi fazia? Saul estava endemoniado, cheio de demônio lá. Davi só tocava a harpa. Aí tocava a harpa. Tá bom, Saul. Os demônios saíam tudo fora de Saul.
Nossa, Davi, estou bem, estou melhor. O poder da oração, o poder do louvor. Aleluias. Então, querido, o que nós vamos aprender com isso? Que essa passagem oferece um conselho prático. Um conselho prático para lidar com a ansiedade e os pensamentos preocupantes da vida, instruindo os crentes a apresentar sua petição a Deus por meio de oração, súplica, acompanhada de orações e ações de graça. E assim, você orou, colocou no altar de Deus, recebe refrigério, recebe a paz, descansa, dá ação de graça. Obrigado, Jesus, eu tomo posse. Eu creio que o Senhor já trabalhou na minha vida. Pela fé eu tomo posse do milagre. Pela fé eu tomo posse da cura. Acabou, descansa. Quer dizer, a pessoa acabou de orar, no final do culto, vem aqui, pastor, só ora para a minha vida financeira, para o meu trabalho, acabou de orar para a pessoa, está aqui escrito no papel, o senhor continua orando. O pastor orou, profetizou, descansa. Ação de graça, Pai, te agradeço. Eu creio que o Senhor está trabalhando. Eu creio que o Senhor está agindo na minha vida. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Descanse em Deus. Não permita que o seu presente, que o nosso presente, venha atrapalhar e impedir o nosso futuro. Descanse em Deus. Blinda a sua mente dos pensamentos negativos. Blinda os seus lábios de palavras torpes, de palavras que não acrescentam, de palavras que não agregam. Ele atinge a nossa mente, aquela regra, né? Nós somos o quê? Nós somos o que vemos, falamos, ouvimos e tocamos e sentimos. Então, é através da nossa mente, é através daquilo que a gente vê, é através daquilo que a gente fala. Então eu tenho que fazer o quê? Não, eu vou blindar minha mente. Se o inimigo está falando assim que eu não vou vencer, eu vou declarar o contrário. Isso não é fácil, querido. Estou pregando para você, estou pregando para ele. Que até mesmo lá na venda, sabe aquele dia que não está vendendo nada? É uma luta para você não murmurar, para você não reclamar. Então, é um desafio nosso. Às vezes nós fazemos jejum, né? No dia do culto nós estamos fazendo jejum aí com crescimento, está funcionando aqui dentro, sabe? Ele está crescendo para a glória de Deus. Mas às vezes, sabe um jejum forte para nós fazer também? É o jejum de palavras. Não é para você ficar calado o dia todo e falar. É o jejum de murmurar. Você já está conversando com uma irmã no serviço lá, irmã pela fé, que é até católica. Mas quem quer falar assim? Cristiano, eu abri um jejum de murmuração, eu murmuro muito, reclamo muito. Ai, está sendo difícil, mas eu estou conseguindo. Eu falei, aleluia, eu estou usando o domingo para falar isso. Então, às vezes é isso, cara. A gente tem que fazer um jejum da murmuração, para não reclamar. O que aconteceu com o povo do Egito lá? O povo de Israel que estava no Egito. Por que eles ficaram ali 40 anos? Era para ser 40 dias, foi 40 anos. Quem vai faz o cálculo. 10 mil, nossa. Agora vou jogar matemática, vou errar, mas olha quanto se potencializou por causa da murmuração. Então, qual é a cultura do reino, pastor? A cultura do reino para mim e para você é nós verdadeiramente não deixarmos que aquilo que o inimigo lança na nossa psique, na nossa mente, saia da nossa boca para fora. Eu vou blindar minha mente. Eu vou fazer uma nova fortaleza. Eu vou destruir as fortalezas do passado e vou agora montar uma fortaleza de Deus. Que fortaleza é essa, pastor? Eu não vou permitir que uma palavra contrária que me traga tristeza, angústia, medo, frieza, abatimento venha sair da minha boca para fora. Tem aquela frase, o pastor Lino também sempre falava, deixa eu lembrar daquela frase, que enquanto as palavras não saem da nossa boca, as palavras são as nossas escravas. Mas quando nós soltamos a palavra da boca para fora, nós nos tornamos escravos das nossas palavras. Então, se é algo que não edifica, algo que não acrescenta, algo que não fortalece, algo que vai causar contenda, algo que vai trazer discórdia, algo que vai trazer tristeza, não fale. No casamento, às vezes,
Você vai falar algo, você sabe que vai trazer transtorno, poupa a esposa, poupa o esposo. Não estou falando para você esconder coisas que é necessário ser falada. Eu estou dizendo coisas desnecessárias. Porque às vezes você sabe que lá vai trazer um mal-estar para o esposo, para a esposa. E se você falar, não vai mudar nada. Na história você não está escondendo algo que você sabe que só não vai agregar para a vida. Uma má notícia, por exemplo, associado a algo que a pessoa já tem uma dificuldade emocional para ouvir. Você vai falar para a pessoa? Não, nem vou falar essa notícia para ele, porque eu não quero atingir essa pessoa, entristecer mais ela. Então, vigiemos nas nossas palavras. Tem outro ponto aqui, não. Vamos colocar aqui a guerra. Guerra do quê? Guerra das palavras, né? Então, vamos guerrear também com as nossas palavras. Senhor, ajuda a falar sobre aquilo que edifica, que fortalece, que cura, que agrega, que renova. Igual se o Marco ele fala, né? Põe um copo de água na boca. Ah, não, possível, parece que está coçando a minha língua e fala, põe um copo de água na boca e já põe de água. Não fala. O falar é prata, o calar é ouro. Então, quando eu aprendo a blindar a minha mente, eu não vou dar uma roda dos escarnecedores. Já viu? Chega no serviço e vai perguntar, viu, esquece. Viu, o que está falando? O que está falando aí? A pessoa já quer falar também, ninguém está na fofoca. Estão falando lá, estão falando lá. Isso é minha vida. Quer nem saber disso aí. Ou você viu o que estão dizendo ali? É bênção? É para fortalecer? É para abençoar? É para curar? É para agregar? É. Obrigado, então. Eu quero a minha mente sarada. Eu quero a minha mente curada. Para que onde eu for, eu também possa curar. E eu não venha andar trazendo dores para as pessoas, porque eu não quero ser um depósito de decepção. Eu não quero ser um alçapão de tristezas. Eu não quero ser um depósito de amarguras. Não. Eu quero ser um depósito da glória de Deus. Quando abrir a minha boca vai ter vida. Quando abrir a minha boca vai ter cura. E quando eu estiver angustiado, eu ponho no altar de Deus. Senhor, o Senhor está vendo, está me doendo, está me machucando, mas eu ponho no teu altar. Isso que está acontecendo, Senhor, me cura, tira de mim. Eu não aceito esse sentimento. Eu quero uma nova vida em ti, Senhor. E assim eu vou modificando o velho eu e vou renovando o novo homem em mim. Aleluia. Glória a Deus. Você que está na sua casa, entenda isso. Vivemos em tempo de guerras, vivemos em tempo de batalha. Então, não deixe que sua mente venha ser tomada pela guerra cultural, pela guerra da visão e pela guerra que está acontecendo na nossa mente. Levemos a nossa cultura do reino, a nossa visão do reino, e a nossa, aleluia, e a nossa mente, a mente do reino, a mente do Senhor. Deus abençoe você que está na sua casa, que Deus possa te fortalecer e renovar a sua mente no nome de Jesus. Aleluia, queridos.